Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu Sim, neste dia, Jesus. Muito obrigado, pelas Pai. tuas provisões, Muito obrigado, Senhor. Jesus. Obrigado, Deus, pelos nossos familiares, pela nossa saúde, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos Sim, pela Senhor. tua mão de poder sobre as nossas vidas. Te convidamos, querido Espírito Santo, a estar junto com nós nesse tempo de estudo. Tenhas liberdade entre Sim, nós. Senhor Deus. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa mesmo encontrar essa terra fértil em nosso coração. Que toda semente que aqui cair, Pai, que essa semente, Senhor, germine, cresça e dê muitos frutos, Pai, Sim, em Pai. Em teu nome de santo nome. Em Jesus. teu santo nome, Que o Jesus. teu Espírito permaneça em todo o tempo de estudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Semana passada a gente viu a ideia de investirmos, né, nas vidas, e a gente foi até uma altura. O nosso estúdio vai permanecer hoje ainda nesse tema, que é um tema muito vivo, não só no livro de Ruth, mas em toda a santa palavra de Deus. A importância da gente não usar a palavra investir em vidas diretamente, mas a gente amar as pessoas. Amando as pessoas, naturalmente a gente vai estar apresentando para elas o devido valor que ela tem diante de Deus. A gente vai estar estendendo a mão, caminhando junto. Então, algumas expressões tipo uns aos outros, amai-vos uns aos outros, cordialmente, são situações que a gente vai se deparar no meio da Escritura. E foi exatamente o que Boaz fez com Ruth. Ele investiu na vida dela, ele amou ela, não só como a esposa dele. Ele amou ela com amor de pai, né? Com o amor do pai e amor de pai. E, obviamente, o amor depois de homem e mulher, obviamente, né? Mas é muito interessante esse entendimento. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso hoje, nesse tema aí. Então, dando sequência aqui, investimentos geradores de ânimo. Você é uma pessoa que gera ânimo a outras pessoas que estão junto com você? Você é uma pessoa que encoraja outras pessoas que estão caminhando junto com você, né? Não só na igreja, mas num todo, né? A Lu nas funções dela, André nas dela, eu nas minhas, o Du nas dele. Você se vê uma pessoa que encoraja essas pessoas, que é uma pessoa de referência em ânimo para as outras? Tipo, a primeira perguntinha para a gente poder dar uma avaliada, né? Uhum. Como a gente se vê, assim? Tem pessoas que têm essas características. A gente já estudou sobre isso, né? Barnabé foi um homem que teve essa característica na palavra de Deus. Uhum. Ele foi a pessoa que encorajou Paulo a se lançar no ministério, se lançar na obra. E hoje a gente tem as cartas, as epístolas, então algo maravilhoso da parte de Deus, sendo que frutificou a partir do investir, né? Como a gente falou agora no comecinho, um pouco antes do plantio de Barnabé. Uhum. Então você se vê uma pessoa assim, que gera ânimo àqueles que estão ao teu redor? Aqui só mexe a sobrancelha. Assim. Olha, Eita Jesus! Eita Jesus! se eu perguntar aqui para Leila e para Shekinah, acho que vai sair um não, ou mais ou menos. Agora, na escola eu fico meio assim, ainda mais nesse tempo, porque se é um assunto muito delicado e eu vou dar a minha opinião, eu fico tenho uma certa cautela, porque influencia, e eu falo assim, não, deixa eu quieto. Então, ultimamente, assim, as questões de pagamento dessas coisas, eu estou evitando até de falar o que eu penso, o que eu acho, porque eu falo assim, ai, gente, e quando eu falo com muito cuidado, de não, sei lá, mas eu percebo que, assim, às vezes, o que eu falo influencia, ou positivamente ou negativamente, mas na maioria das vezes é positivamente, né? Que bom, Mas que eu acho benção. que é mais ou menos. Que benção. É importante a gente entender. Essa pergunta parece uma pergunta simples, mas ela é importante, ela tem relevância. Porque a todo momento tem alguém que está, vamos falar assim, para a gente poder entender só, de olho no que a gente está fazendo. Exatamente.
está percebendo o que a gente está fazendo. Talvez ela não Uhum. fale, talvez ela não queira admitir que, digamos assim, você é uma referência para ela, ou talvez Uhum. nós sejamos referências para as pessoas, talvez a pessoa não queira admitir isso, porque sabe que, no meio disso, um exemplo, sabe que você e eu somos cristãos, que nós somos cristãos, então a pessoa não quer admitir. Ela sabe quem está operando, ela sabe que existe uma diferença naquela situação, mas ela não quer. Mas ela fica de olho. Então, qualquer deslize nosso, qualquer falha, aí já vem, mas ó, tá lá, tá vendo? É a crente, é o crente, olha lá, viu? Olha só o que ele tá fazendo, o que ela tá fazendo. Mas, É. por outro lado, o nosso testemunho, como Jesus falou, eu acho maravilhoso isso, quando ele diz assim, serão minhas testemunhas. Não precisa fazer muita coisa. É só expressar, né, o verdadeiro amor de Cristo, primeiramente, para nós mesmos, né, vivermos isso, e para as demais pessoas. Naturalmente, isso vai sendo refletido. É uma luz. Quando se liga uma luz aqui, tem como negar que essa luz está ligada? Não tem como. A claridade dela confirma que ela está ligada. Então, a luz de Jesus nas nossas vidas confirma em que a gente é filho e filha do Deus Altíssimo. Então, assim Uhum. vai confirmando toda essa estação, né? É Mas o verdade. ânimo que eu falei é se a gente é aquela pessoa incentivadora, encorajadora. Não, vamos lá, vamos tentar de novo, mais uma vez. Levanta a cabeça, tô contigo, você não tá sozinho, vamos lá. A intenção, né, do nosso estudo, a gente vai expressar mais ou menos essa linha, ok? Uhum. Para tudo que nós fizemos na vida, é necessário ânimo, boa vontade. O que fazemos sem ânimo traz desgaste e nem sempre sai a contento. Uma das necessidades mais urgentes hoje é a promoção do ânimo, através do investimento pessoal. O ânimo é bom para qualquer tempo, sobretudo em momentos de adversidade. Recuperar o ânimo deve ser um exercício contínuo. Olha só como é interessante isso, né? O pastor usou a ideia ânimo, mas pode ser coragem, pode ser incentivo. Aqui ele usou essa palavra, o ânimo, né? Importante em todo momento, em todo tempo. Nesse momento não tem nem dúvida se é importante a gente incentivar as pessoas, animar as pessoas, até nós, né? Estarmos animados para o amanhã. Nós caminhamos hoje, mas entendendo que temos uma promessa santa. Nós temos uma Uhum. Jerusalém celestial. Nós temos algo muito maior que nos aguarda. Então a gente precisa caminhar nessa viva esperança, nesse ânimo, nessa alegria da salvação em Jesus. Isso é fundamental. Então a gente vive alegre, nem sempre sorrindo, mas a gente vive alegre, passando momentos de tristeza, passando momentos de aflições, mas alegre em Cristo. Então assim a gente Anda a vai. prova dando glória a Deus. Exatamente. Assim a gente vai dando um passo, dando um passo, Bem, dando um passo, incentivando. Ok? Um dos mandamentos recíprocos da Bíblia é que levemos as cargas uns dos outros. Olha como é interessante. Um dos mandamentos recíprocos, que é a reciprocidade, né? Óbvio, da Bíblia, é que levemos as cargas uns dos outros. Eu queria só fazer um parêntese rápido aqui, para a gente poder entender um detalhezinho. Você já parou para perceber ou para buscar na Bíblia quantas vezes existe a expressão uns aos outros na Bíblia? Já parou para avaliar, Lu? Lu? não. Vou fazer esse teste aqui com vocês, só para vocês verem bem rapidinho. Vou pegar pouquíssimas passagens, olha só. 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como vocês já estão fazendo. Então, Paulo, quando escreve, ele fala isso. Romanos 12:10. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Olha como é interessante essa versão. Olha como é interessante. Aí o conhecido, João 15:17. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 2 Coríntios 13:12. Saúdem-se uns aos outros com ósculo santo, ou beijo santo, ou na nossa cultura hoje o aperto de mão, o abraço, o graça e paz dentro da igreja. Né? E olha como é interessante essa passagem aqui. Efésios 5:21. Na minha versão, deixa eu ver se eu tenho aqui, na versão tradicional, na ARA. Se quiser abrir junto aí, Efésios 5:21. É bem conhecida, mas tem uma versão que traz uma concepção bem interessante. Efésios 5, versículo 21. Efésios 5, pode ser a partir do 20, que vai ficar melhor da gente entender. Ok? Efésios 5, versículo 20. O que diz aí, amor?
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus E Cristo, o 21? sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Exatamente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, a mesma passagem numa versão um pouquinho diferente. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. É a mesma passagem, mas é uma reflexão diferente. Ele está dizendo assim, ó, se você se submeter uns aos outros no amor de Cristo, vocês vão estar honrando Ele. Olha como é interessante. Olha como é interessante. Essa é uma das passagens uns aos outros. Hebreus 13, versículo 1. Continuem a amar-vos uns aos outros com amor fraternal. João 13, 34. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar também uns aos outros. Ok? Mateus 24, 10. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Também tem os dois lados da moeda aqui, né? Ok, deixa eu ver se tem mais um outro aqui. Oxe, tem muitos, né? Efésios 4:25. Deixem de mentir uns aos outros. Falem a verdade, pois vocês são membros do mesmo corpo. Vivem uns com os outros. Olha só como é recheado disso. Recheado disso. Recheado disso. Então, a importância da gente ter essa concepção, conforme o pastor citou para a gente aqui, né? Mandamento recíproco da Bíblia. Que conseguimos levar uns às cargas dos outros. O que é isso? Simplesmente, de forma bem simplificada, caminhar uns com os outros. De uma forma simples. Caminhar uns com os outros. Então, uma igreja saudável, né, uma comunidade saudável, ela tem essa concepção de que precisa caminhar com o irmão, precisa caminhar com a irmã, precisa ter essa comunhão uns com os outros. Então, quando isso não existe naquela igreja local, ou naquele corpo, naquela comunidade, esse princípio não está ainda sendo trabalhado, não está bem compreendido, não está sendo vivido. E é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente volta lá atrás, na igreja primitiva, a gente vê as ordenanças, e a gente vê como aquilo era movido, como o Espírito trabalhava. Então, é muito interessante que a Bíblia nos apresenta a ideia de que os discípulos, eles unanimemente estavam juntos orando no templo. A Bíblia apresenta exatamente isso, juntos orando no templo. E tinham comunhão nas casas. Olha só, juntos eles perseveravam em unânimes, né, unidade, unânimes em oração no templo e perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos, obviamente, mas tinham comunhão nas casas. E é interessante que a Bíblia não fala que eram os apóstolos que tinham comunhão nas casas, que os discípulos, que as pessoas que compunhavam, que eram a estrutura da igreja, que compunham a igreja, perfeito, o português está bem melhor que o meu, compunham a igreja, eram esses que tinham essa comunhão. Aí tinha exatamente essa liga uns aos outros. O que está sorrindo aí, mano? Eu troquei uma palavra aqui, né, meu bem? É isso. Então, a importância da gente realmente caminhar hermanado, ligados uns aos outros. E a Bíblia é recheada disso. Recheada disso. Recheada disso. E olha um exemplo para isso. Jesus, por exemplo, foi ajudado por um homem sirineu, quando carregava a cruz, indo ao Gólgota, no caminho para o Gólgota. Paulo também foi ajudado por irmãos em suas viagens missionárias. Então, a importância do caminhar junto, ok? Portanto, a ajuda mútua faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é que aprendamos a caminhar juntos, uns aos outros. Uns colados nos outros, uns de mãos dadas com os outros. O tipo de ajuda que gera ânimo, coragem e incentivo é aquela inspirada pelo amor sincero, que tem a repulsa pelo que é mal, pelo que é maligno, e se apega ao que é bom, ao que é justo. A qualidade das nossas ações generosas revela a qualidade da nossa espiritualidade. Ok? Este amor na dimensão fraternal, conforme a Bíblia apresenta, é a marca do verdadeiro cristão. Pequenas coisas feitas deliberadamente e na hora certa podem fazer
toda a diferença ou a grande diferença. Então é muito interessante isso. O pastor Daniel fala seguidamente sobre isso. Uma das marcas, né, do cristão é o amor. Então, a primeira característica do fruto do Espírito, quando Paulo escreve aos Gálatas, que a gente está estudando, por sinal, o livro de Gálatas na escola dominical, o primeiro deles é o amor. É a característica, é a forte característica. Tudo é permeado pelo amor. Então, se não for feito com essa base, né, com esse complemento de todas as coisas do amor, é falho, é em vão. Aí a gente conhece, obviamente, a passagem mais conhecida da Bíblia, até a gente vai discorrer por ela aqui um pouquinho, né? Que é 1 Coríntios 13, que vai falar exatamente sobre o amor. Então, a gente consegue compreender claramente isso. E o pastor Josadak, ele coloca assim, ó, a qualidade das nossas ações generosas revela a qualidade da nossa espiritualidade. Eu também avalio isso que ele citou aqui, no nível assim, a qualidade das nossas ações generosas revela a qualidade, né, da nossa espiritualidade e a nossa maturidade. Maturidade. Ok? A gente fala muito na igreja sobre a unidade, a unidade, a unidade. Tem até ano de divulgação de trabalho, onde o tema é unidade. Eu acho isso maravilhoso. Realmente a igreja precisa de unidade. Mas só vai existir unidade se tiver a maturidade. É impossível existir unidade sem maturidade. Não tem como. Se você parar para analisar a criança, quando começa a nascer, se você coloca algumas crianças brincando juntas, naturalmente, dali uns minutinhos, vai estar tudo bacana. Dali um pouquinho já dá uma briga. Um já pegou o brinquedo do outro, que já pegou coisa do outro, que já puxou o cabelo do outro, mas esse era meu, isso é meu, já dá choro, já tem que separar as crianças. Por quê? Porque são crianças. Aí você vai um pouquinho mais para cima, você chega no jovem, no adolescente, na verdade, que você fala, filho, não é por aí, não faça isso. Ah, tá bom, beleza, então. Tipo assim, dentro da mente, da ideia dele, ele já sabe tudo, ele não precisa do pai e da mãe. Só que, na verdade, é totalmente imaturo, é inconsequente. E o pior de tudo, é rebelde. Esse é o adolescente. Aí você vai para o jovem, aquele que está naquela transição da adolescência para a juventude. Você destina algumas funções para ele fazer, ele até faz, mas olha um pouco, ele desiste, pisa na bola e não quer mais saber daquilo. Porque ele não gosta da repreensão, da disciplina. Ele já está numa idade que ele consegue discernir o certo e o errado, mas ele não aceita a instrução. Ele não quer admitir o erro e a falha, ele quer caminhar por si só. Quando vai chegando na idade adulta, que começa as devidas responsabilidades e as vidas que são lhe confiadas, digamos, no matrimônio, ou quando nascem os filhos, ou em algum cargo na empresa, aí a corda começa a apertar um pouquinho mais. Aí começa a transição para a idade madura, adulta. A importância é a gente entender essa situação. Então, de acordo com a gente vai crescendo na nossa maturidade, obviamente, espiritual, né? As coisas vão naturalmente se encaixando, se encaixando. A gente tem, às vezes, a dificuldade de fazer a leitura em saber com que idade a gente está. Essa é a real. Não, eu tenho 42 anos de idade, né? Mas eu sou uma pessoa madura de 42 anos de idade? Eu sou uma pessoa... André? Eu sou... Não precisa responder, tô brincando. Não, eu tô falando todo. Vale a pergunta, Lu. Vale a pergunta, sim. Não podia perder, pastor. Deixar passar em branco. O Leandro, ele é muito maduro. Muito maduro. Às vezes né? até cai umas cascas de tão maduro que ele é. Hoje eu costumo falar assim, que idade é só número. Sim. Porque o que importa é a maturidade. Eu penso assim, tem pessoas que têm uma certa idade que você olha assim e fala, meu Deus. Tem outros que têm menos idade, você fala, nossa, que pessoa madura. E aí a gente fala muito na questão do relacionamento homem e mulher. Exato. Aí tem umas amigas que são solteiras, enfim, que falam assim, mas ele é mais novo. E eu também, pela minha idade, eu tenho um certo, não vou dizer, não é preconceito, mas assim, de dizer, homem mais novo que eu tem que ser muito maduro. Mas aí é onde entra a questão de você observar a maturidade, não a idade, o número em si, porque
Às vezes tem uns caba velho que parecem um moleque. Assim como Exatamente. tem uma mulher velha também, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente só é maduro realmente quando a gente está na palavra de Deus. Fora dela, e isso assim é cientificamente, viu, confirmado, tá, homens Du e Leandro, as mulheres amadurecem muito mais cedo que os homens. Eu acredito. Sim, Eu acredito sim. que isso aconteça mesmo. Fisiologicamente, isso é natural já. Fisiologicamente, a mulher ela se torna a mulher mais rápido. Quando você olha para uma adolescente, você já consegue entender os traços da mulher. O homem ainda é um molecão, ainda é um menino. Demora para essa transição. A mulher acontece mais cedo. Então, fisiologicamente é assim. Agora, aí nas outras situações, eu não sei. Eu nunca estudei, na verdade, essa situação. Mas é muito interessante. Esse é um tema que a gente está estudando, só que ela se aplica nas duas esferas. Se é que existe diante de Deus as duas esferas. Eu particularmente falo, Leandro, eu nunca gostei de rotular secular, igreja, não. Uhum. Aos meus olhos, a Bíblia não é escrita assim. A Bíblia escrita é um livro para nossa vida. É uma carta de amor e graça, de salvação de um Deus santo para um homem efêmero, pecador, que somos nós, em qualquer grau. Então, ele não vai salvar só o que está dentro da igreja, não, pelo contrário. Jesus veio para o pecador, então ele veio para o mundo. Então, é assim que eu vejo a forma. Então, pegando essa base do que a gente está falando, a maturidade, ela tem essa esfera secular, vamos colocar assim, né? Como a Lu citou, um homem velho tendo atitudes de jovens, e mulheres velhas também tendo atitudes inconsequentes. Então, não é a idade em si, é o quanto ela está madura na vida, né, como pessoa, para tomar certas responsabilidades, assumir certas responsabilidades, né, liderar certas funções, assumir devidos cargos, mas também a gente não pode tirar o olhar espiritual de maturidade, porque a Bíblia também fala isso. Até a Andréa falou, a única forma que ela entende, né, de estar maduro é na palavra de Deus, e eu concordo com isso. Só que existem os estágios disso. Exatamente. Então, como que você vai investir numa vida, como você vai caminhar com uma pessoa, agora vamos falar aqui como imaginando-se pessoas adultas, líderes, vamos nos colocar assim. Como você vai investir naquela vida, caminhar com aquela vida, ok? Testemunhar sobre aquela vida se você é todo inconsequente, se você é todo imaturo. Eu já digo todo imaturo. Você ainda está ou tendo que receber na boca alguma coisa, ainda está choramingando, fazendo birra e pirraça com determinadas coisas. Se você ainda está rebelde, reclamando com Deus, colocando a culpa em Deus em coisas que você já tinha que estar responsável de fazer. Como que você quer estar assumindo funções e ministérios, enfim, à frente, né, do reino de Deus, conforme o desejo da palavra de Deus, crescer conforme a estatura de varão perfeito, conhecimento de Jesus Cristo, sendo que a gente ainda está comendo papinha. Então, a Bíblia é recheada disso, Então, para a gente poder investir em vidas, para a gente conseguir consolidar vidas, essa palavra é muito interessante, consolidar vidas, primeiro a gente tem que estar consolidado, ou nesse processo de buscar caminhar em solidez diante de Jesus, com Ele. Em muitos momentos, a gente vai ser assim, repreendido no sentido assim, não está certo. Ok? A gente pode ter um líder, pode ter um pastor, alguma liderança, alguma pessoa nos direcionando, nos exortando. Então, Leandro, eu amo você, mas está errado nisso. André, eu amo você, mas está errado nisso. Lu, Du, eu amo você, mas está errado nisso. A palavra de Deus mostra tal coisa. Ok? Eu vou continuar te amando, continuo caminhando com você, mas a palavra de Deus aponta para esse caminho. Então, a gente amar as pessoas, a gente caminhar uns com os outros, não é sempre passar a mão na cabeça, pelo contrário. Se a gente ama, a gente repreende, no sentido assim, crescimento, mostrar um caminho. Porque é assim que a palavra de Deus fala. Né? O pai, até acho muito interessante, tem uma versão que fala assim, o pai açoita a todo filho que ama. Tem uma versão que fala assim, parece forte isso, meu Deus, vou levar chibatada do pai? Não, é disciplina, é em amor. É em amor. Então, é muito interessante. Teve um dia, só para finalizar essa parte aqui, um dia diante de Deus fazendo uma oração e caminhando, buscando uma palavra para trazer para o corpo da igreja, meu Deus levou lá para o começo da Bíblia, para Gênesis lá.
E quando o homem, Adão e Eva caiu, e Deus veio e deu a repreensão, e daí eu falei, Deus, por que isso? Por que dessa forma? Por que que o Senhor criou? O Senhor sabia, deixou que tudo isso acontecesse? E por que o Senhor expulsou eles? Se eles não tinham para onde ir. Se ali era o jardim que o Senhor colocou eles. Assim, estava eu meio que um tete a tete com Deus. Eu queria uma resposta, né? E é incrível que o Espírito veio e falou assim, tudo isso eu fiz em amor. Se eles continuassem lá, eles iriam comer da árvore, eles ficariam eternamente fadados não à minha presença, fora de mim. Por amor, eu lancei eles fora do meu jardim, que era deles e que continua sendo de vocês, ok? Só que o meu jardim agora eu plantei dentro do teu coração. Então foi algo assim, meu Deus, Jesus, que coisa. Então assim a gente vai entendendo mais ou menos como que é quando a gente se lança em Jesus. Se lança em Jesus, ele vai revelando e vai dando a direção para a gente crescer na presença dele, caminhando com ele, né? Benção, gente. Vamos seguir aqui. Amém. Esse é o tipo de amor que cobre multidão de pecados, pois é sofredor, é benigno, não busca os seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É este amor que supera as expectativas humanas, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Aí, obviamente, que ele fez uma pergunta e eu tenho que fazer para cada um de nós. Sou o primeiro que já fiz essa pergunta, né? Quando foi a última vez que você e eu demonstramos esse amor que a Bíblia apresenta por alguém? Esse amor que cobre multidão de pecados por alguém. Então, tem N formas disso acontecer. Tem N formas disso acontecer. Pode ser ajudando alguém para atravessar a rua, pode ser entregando o troco corretamente quando a pessoa dá errada no mercado, cedendo lugar na fila, abrindo mão dos nossos direitos, sofrendo acusação mesmo não sendo culpado, orar por aqueles que nos perseguem. Enfim, tem N formas da gente vivenciar esse amor. Talvez o outro nem saiba isso, mas existe N formas. Então, é exatamente essa questão que o pastor coloca para a gente avaliar isso. Que à medida que a gente vivencia isso, a gente está amadurecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente. Assim a gente tem a possibilidade de investir nas pessoas, porque está crescendo, caminhando com Jesus. Amém, povo querido? Amém. Jesus declarou que o aumento da iniquidade faria desaparecer o amor do meio do seu povo. Será que isso acontece? Será que isso acontece? Sem dúvidas. Jesus declarou, no sermão escatológico, né, conhecido, e por amor se esfriar, né, por iniquidade se... Como é que é a passagem que ele fala bem direitinho? Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Isso. Por se multiplicarem, né, no caso. Isso, por se multiplicar a iniquidade, exatamente, era essa palavra que faltava. O amor de muitos se esfriará, exatamente isso, exatamente isso. A iniquidade já aumentou e o amor, que é a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus, está diminuindo. Dá uma pancada aqui forte na gente aqui. Precisamos de um amor que se humanize e se entregue ao próximo. Uhum. O ato de Cristo se entregando à morte por nós é a expressão máxima desse amor. Em 1 Coríntios 13, aprendemos que não adianta falar a língua dos anjos, possuir dons ou conhecer toda a ciência. Não adianta nada. Não adianta distribuir benefícios aos pobres, pois se não houver em nossas atitudes o pleno amor, que se humaniza e se entrega ao próximo, nada disso tem significado espiritual. Muito interessante a colocação. Espiritual. Pode ter significado terreno. Todas essas coisas que ele foi citando, perdoe, são algumas situações que são visíveis. São visíveis, mas ele fala assim que nada disso tem significado espiritual. Não adianta a gente querer esconder ou querer fazer barganha com o Senhor. Não existe isso. Jamais podemos fazer isso. Não tem como. Impossível. Ele não se dobra a isso e jamais aceitará isso. Então, é amor vivenciado em plena graça, por ele mesmo, né? A experiência prova que jamais atingiremos nossos objetivos sem a ajuda de outras pessoas. Aí a gente volta lá no começo. Suportai-vos uns aos outros.
caminhar junto. Caminhar a segunda milha junto. Sermos igreja conforme a vontade do Espírito Santo junto. É impossível, né, um discípulo ser discípulo de Jesus alheio das coisas que estão acontecendo na vida dele, no mundo dele, no meio da sociedade. Assim, à margem da sociedade é impossível. Não existe cristianismo à margem da sociedade. Não tem como. É impossível isso. Não tem como. Às vezes, em algumas religiões, um exemplo, espiritismo, budismo, hinduísmo, mas o budismo é muito forte. Existem os monastérios, enfim, o pessoal vai e fica lá por anos, às vezes, né, recluso, em introspecção, em meditação, assim, alheio do que está acontecendo no mundo. Totalmente alheio. Então, ele tá vivendo o mundo dele, literalmente. Está em conexão com o Espírito, mas no mundo dele, ok? No mundo dele. O cristianismo é totalmente o oposto. O cristianismo é um Deus que se faz propício para nós. E vem e se entrega e vive como nós vivemos. Então, esse é o lado maravilhoso. Então, que tem salvação para o perdido. Teve salvação para nós, então imagina. É graça pura. Então, não tem jeito. Tem que ser vivido em comunhão. Tem que ser vivido em comunhão. Mas quando nos dispomos a prestar esse tipo de ajuda, temos que levar em conta alguns pontos. Olha só como é interessante. Se quiser agora anotar, é muito válido. Primeiro ponto deles. Não espere retribuições. Bem interessante. Já arranca dizendo assim, não espere retribuições. Quando você espera retribuição, a ajuda perde todo, ele usou essa palavra, encanto. Toda ajuda deve ser sem interesse. Às vezes a gente se frustra em alguma situação, em algum trabalho, seja dentro de uma empresa, né? De novo falando assim, quebrando aquele conceito dentro da igreja, né? Aos olhos de Deus. A gente se frustra porque a gente, às vezes, faz esperando o reconhecimento do chefe, do líder, do responsável. Poxa, mas eu estava para ser promovido e não fui. Tô tendo que fazer a função do outro. Enfim, a gente espera um devido reconhecimento, ou um tapinha nas costas, ou um abraço, ou um muito obrigado. E às vezes isso não acontece. Pelo contrário, existe a crítica. Né? Então, primeiro ponto que ele fala assim, não espere retribuições. É abnegado isso. É entrega sem esperar isso. Segundo ponto, evite que a pessoa se torne dependente de você. Isso é bem interessante. Evite que a pessoa se torne dependente de você. Mas pode acontecer isso? Mas claro que pode. Claro que pode. Você começa a caminhar com uma pessoa, nós começamos a caminhar com alguma pessoa, seja o estado que ela tiver, a situação que ela tiver. Ok? Naturalmente vai gerando uma confiança, uma intimidade no sentido assim de poder abrir o coração, falar, confiança, segurança e assim por diante. E quando vê aquela pessoa está totalmente dependendo de você em tudo. Em tudo. Então, se a gente não tiver esse olhar, esse cuidado, vai se tornar um peso, um fardo, né? A gente caminhar dessa forma. E a parte interessante, ele cita aqui, ó, todo tipo de ajuda que gera dependência no começo, quando isso continua a acontecer, você não está ajudando essa pessoa. Na verdade, a gente está atrapalhando o progresso dessa pessoa. Por quê? Porque naturalmente o nosso caminhar com a pessoa se tornou para ela uma muleta, um escoro, um apoio. Então, qualquer coisa que aconteceu, qualquer crise, a pessoa liga correndo para a Lu, liga correndo para o Du, para o André, para o Leandro. Glória a Deus quando essas coisas acontecem, mas não pode ser sempre. E a gente precisa ter essa percepção. Então, isso deve acontecer, às vezes, no serviço, em algum quadro, trabalho, mas também acontece dentro da igreja. É um direcionamento dado para a gente entender como a gente caminha dentro da igreja. Terceiro ponto, estabeleça prazos para esse caminhar. O processo de ajudar pessoas deve ser mensurável, precisa ser avaliado, precisa ser considerado de tempo a tempo. É necessário combinar claramente com a pessoa, se necessário for, o ponto de partida e o ponto de chegada. O que é combinado não sai caro. Nós vamos caminhar junto por 1 mês, por 2 meses, por 1 ano, por 2 anos. Mas é importante isso. Senão acaba sendo essa situação de tipo assim, não, a Andréia faz. Entendeu? Eu tô com a Andréia. A Andréia faz. Não precisa me preocupar, a Andréia vai fazer. Se eu tiver ou não tiver lá, a Andréia vai fazer. Então, na verdade, assim, não tem o crescimento.
A pessoa sempre vai empurrar a responsabilidade do que ela tem que fazer. Ou ela nunca vai querer assumir uma situação que Deus está aguardando, de repente, o posicionamento dela. Às vezes, muitas situações assim vêm no nosso caminho. Às vezes, no serviço, existem situações assim. E tem algo para ser resolvido, tem algo para ser feito. Precisa ser tomada uma decisão. Todos que estão ali sabem que tem que tomar uma decisão, mas um acaba esperando o outro. Acontece ou não acontece isso, Lu? Acontece ou não acontece, Du? E daí você fica assim, se eu falar, eu vou ter que assumir. Eu vou ter que fazer. Eu mensuro e avalio muito do que as coisas que eu me coloco a fazer na igreja, em alguns projetos mesmo, porque quando eu começo não é para desistir no meio do caminho. Eu raramente paro com alguma coisa no meio do caminho, nem que eu vou até o final segurando aquela bandeira ali. Estou sozinho às vezes numa situação, mas eu avalio para ir até o final. Então, quando a gente caminha junto com uma pessoa, é importante a gente avaliar isso. Falar, ó, nós vamos caminhar junto por um tempo que é o tempo que eu vou estar aqui. Eu não sei o amanhã. Eu não sei se eu não vou ser transferido, eu não sei se eu vou ter que ir embora, eu não sei. Então, vamos caminhar sendo frutífero por esse período, por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos. Então, é importante isso. Ele fala que é muito importante isso. Finalizando, ele diz assim, na minha experiência, às vezes, levar as pessoas a alcançarem seu objetivo não é impossível, deixando as ideias surgirem sozinhas, ok? É preciso provocar isso nelas, oferecer um ambiente aberto à motivação. Quando você reinventa, cria alguma coisa, surpreende e torna o processo assim mais leve e assim mais excelente, você deve estar sempre se perguntando, né? Quais são os métodos? Quais são os conceitos? Né? O que eu posso utilizar agora para favorecer ou para facilitar o desenvolver disso aqui? Isso é bem interessante isso. É bem interessante. É caminhar com pessoas. É estar entendendo a leitura das pessoas. Então, não existe modelo. A Lu hoje está trabalhando provavelmente numa escola, mas se mudar para outra escola, se vir com aquele conceito montado, pode ser excelente, mas talvez não vai encaixar direito ali. Tem que fazer a leitura, tem que entender, fazer o mapeamento. Opa, essa pessoa se encaixa nisso, acho que dá para ajustar aqui, ajustar ali. Acertou, como diz a cor, botou o pingo no i, aí só vai. Só vai. Só vai. É mais ou menos isso que o pastor está citando para a gente. A gente avaliar o processo, fazer a leitura da pessoa com calma. Fechando aqui, e mais, nesse processo, busque fugir do convencional. Crie um ambiente propício para a criatividade das coisas. Seguir os mesmos caminhos todos os dias só contribui para talvez inibir a criatividade. Questione a estrutura, a forma como você está trabalhando. Inclusive os métodos que você deseja utilizar. Reavalie, pense. Essa dinâmica não é um trabalho apenas seu. Não é uma bandeira que você deve carregar sozinho. Inclua também nesse processo a pessoa a qual você está caminhando, ou a pessoa a qual você está ajudando. Então, essa leitura é muito interessante. De tempo a tempo, a gente vai perguntando para as pessoas. Como que você tem avaliado a gente caminhar junto? O que eu represento para você? É muito interessante isso. O próprio Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Aí uns dizem, dizem que você é Elias, dizem que você é profeta, dizem que você, enfim, cada um foi citando. Aí Pedro fala assim, não, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, é importante essa via de mão dupla, assim, nesse processo. Tudo flui bem, assim, tudo flui bem. Fechando, ok? Acreditar nas pessoas antes de provarem sua capacidade é a chave que as motiva a alcançar o seu real potencial. Olha só como é legal essa frase. Acreditar nas pessoas antes de provarem sua capacidade é a chave que as motiva a alcançar o seu potencial. Portanto, a gente acreditar na pessoa antes de começar o processo. Isso é discipulado puro. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus chama os discípulos e fala assim, vocês não vão mais pescar peixe no mar. Vocês vão ser pescadores de homem. Ele liberou uma profecia sobre eles. Ele já acreditou, lógico, porque era o Filho de Deus, Deus ali, né? Deus Filho. Mas ele acreditou já nos discípulos antes de começar o processo. Antes de começar tudo. Às vezes a gente tem muita dificuldade nisso. A gente age pelo contrário. Principalmente diz assim, não, isso aí não vai dar certo.
Ah, isso aqui não vai dar, isso vai dar problemas, vai dar roça. Fulano não vai dar certo, ciclano não vai dar certo. A gente geralmente não se encaixa como errado no processo. Então aqui ele cita isso de forma muito sábia. Acreditar nas pessoas antes de provarem a sua capacidade é a chave que motiva as pessoas, né, a alcançar o seu real potencial. Fechando, conclusão do estudo, a nossa missão ao ajudar alguém é levá-lo a pensar melhor acerca de si mesmo. Então, se vocês quiserem anotar essa frase final, a nossa missão ao ajudar alguém é levá-lo, levar a pessoa a pensar melhor acerca de si mesmo, a se conhecer, na verdade, a entender o seu devido valor, as suas virtudes, as suas características, como ela se encaixa no corpo, como ela se encaixa naquela empresa, como ela se encaixa na igreja, como ela se encaixa na família dela, e assim por diante. A gente dá esse auxílio. Na semana passada a gente passou por Efésios 4, que fala exatamente nisso, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, é que Deus dá os dons para o desempenho do seu serviço, o reino, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, a altura, a estatura da plenitude de Cristo. Olha só. É bem por isso que Deus recheou uns com os talentos, outros com os dons, e botou todo mundo caminhar junto, de mão dada. Maravilha, gente! Amém. Bênção? Amém. Entendi. Terminou esse... Esse estudo a gente finalizou aqui. Então é isso, gente. A aula passada a gente viu sobre investir em vidas. Continuamos nessa ideia, esse foco de investir em vidas, mas olhando pela ótica de fazermos isso juntos, irmanados, uns aos outros, como igreja realmente. E esse é um grande desafio. A gente sabe como precisa ser feito, a gente sabe que tem que ser feito. Então, literalmente, é sair de cena e deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Em alguns momentos ele pode nos retirar de algum local que ele nos colocou, ele pode nos mover de alguma situação. Enfim, ele é Senhor, ele sabe. Então, quando a gente sai de cena, realmente ele cresce. E ele dita as regras, ele é o Senhor da igreja. Eu recordo do nosso pastor Eduardo, ele sempre falava essa frase. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele sabe o que a igreja precisa. Ele sabe do que a igreja realmente necessita. Então, a gente sabe ser a igreja do nosso jeito, né? A gente sabe, tranquilamente. A gente sabe como é que é um culto, a gente sabe de tudo. Mas, às vezes, a nossa dificuldade é deixar ele, né, conduzir tudo isso. Tudo isso. Maravilha, gente querida. Amém. Ok, Lu? Não sei se o Du tá Ok. conseguindo nos ouvir aqui, mas amém, ok, né? Amém. Então vamos fazer o seguinte. Tem algum pedido de oração para você, Lu? O Du, não sei se o Du tá conseguindo falar com a gente aqui. Só para a gente estar orando agora, finalizando esse tempo. Tem algum pedido, Lu? Não, pastor. Tá tudo na paz, tudo na bênção. Graças a Deus. Que bom. Então. Só... Não, assim, eu tenho um pedido pelo nosso irmão Renan. Amém. Vamos orar pelo Renan também. Pela vida dele, pela campanha, né? Eu tô aí dando uma força aí, eu lembrei muito quando fala aqui sobre essa questão de não esperar retribuições, evitar que a pessoa se torne dependente, estabelecer prazos de caminhada, né? E eu me lembrei muito desse momento que eu tenho caminhado, ajudado ele nesse projeto político, né? Como ele fala, com propósitos, apesar de eu não votar aqui, não votar nele, mas eu fui orar, fui buscar de Deus, e eu lembrei muito porque quando se fala de amor, eu tenho essa palavra amor, eu tenho pensado muito sobre o que é o amor. Eu sei que Jesus é o amor. Sim.
Mas, enfim, as pessoas falam tanto de amor hoje em dia e eu tenho, assim, esquentado o juízo sobre isso, tanto que eu estou lendo esse livro aqui, Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. As bênçãos. E, assim, e foi justamente isso, quando eu fui orar e conversei com o pastor Daniel, eu falei assim, mas Deus, como assim? Né? E Deus foi trazendo algumas coisas, o pastor Daniel me orientou, então eu vejo muito isso. E eu pensei e falei assim, cara, ele é meu irmão em Cristo, é meu amigo, então por que eu não vou ajudar? Mas qual é a minha motivação? Então eu fui sondar o meu coração, qual é a minha motivação? Então, para tudo, eu sempre faço isso. Qual é a minha motivação? O que é que está me motivando a fazer isso? A ajudar essa pessoa a fazer aquilo, né? E aí eu vejo que o amor servir, né, é o que move, assim. Então, nossa, esse estudo de hoje tem, assim, se encaixado muito no que eu tenho vivido nesse tempo. Assim, todos os aspectos, trabalho, família, amigos, né, igreja. E eu vejo o quanto que Deus é bom, né, em todo tempo ele é bom. Amém, Lu. Amém. Né? É Então, bem isso. A gente não consegue descrever exatamente em palavras, né, o que é o amor. A gente só sabe que é Jesus, que é bom, né, que é salvação, que é assim sem troca. Então é pleno, é perfeito, assim não sem interesse. Exatamente, eu ia falar isso agora, sem interesse. É pelo outro, pelo próximo. Mas o sondar o coração que você fala, Lu, é perfeito. É bem isso. Porque às vezes a intenção pode ser boa, a ideia pode ser boa, a ideia é sempre agir pelo bem, abençoar, mas como diz a própria palavra de Deus, o nosso coração nos confunde, né? O nosso coração é corrupto no sentido assim, às vezes a gente se perde tentando acertar, fazendo bem a gente se perde, né? O próprio Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero sai, porque é a natureza, né? Então, motivo certo para que Jesus esteja cuidando da vida, esteja direcionando. Então, perfeito essa linha de raciocínio, sondar o coração. Jesus me confirma realmente, né, as motivações. Exato. Para tudo, né? Eu digo de boa intenção, diz o ditado que o inferno tá cheio. Eu falo assim, opa, então o negócio é a intenção. Às vezes as ações parecem boas, a intenção não, às vezes a intenção é boa, as ações não. Eu falo, opa, tem alguma coisa que está aí desajustado, tem que ter ajuste aí, tem que ter coerência, a intenção com a ação, enfim. Então sempre sondar o coração mesmo, porque é o bichinho. Exatamente, exatamente. Ruim. Mas é bênção, né? Glórias a Deus e precisamos que o amor esteja em todas as áreas da nossa vida. Todas. Eu sou o primeiro a dizer que eu preciso de amor em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso de amor no casamento com o André, eu preciso de amor com os meus filhos, no meu trabalho, as minhas funções, para me encaminhar com as pessoas, para me ouvir as pessoas, para poder encorajar as pessoas, para sonhar diante de Deus com várias coisas, enfim. O amor ele precisa estar permeado em tudo, porque seremos aperfeiçoados em amor. E na confiança de sermos aperfeiçoados em amor, nós teremos confiança para se apresentar diante de Deus. Só para a gente concluir isso aí que você está falando, quer ver? Você está falando e já veio no meu coração exatamente isso. Olha só, 1 João, capítulo 4, versículo 17, só para fechar. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. O que é? É o permanecer, caminhar junto com Jesus, estar em Jesus. É aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo, no dia que estivermos diante dele, mantenhamos plena confiança, pois, segundo ele é, nós também somos nesse mundo. Então, é o amor, é o amor. É ele que vai aperfeiçoando todas as coisas. Às vezes nem sempre a gente vai gostar do que a gente vai precisar ser aperfeiçoado, mas não deixa de ser amor. Não deixa de ser amor. Benção, gente. Então, maravilha. Vamos estar orando. Vamos estar concluindo esse tempo. E que o Espírito Santo de Deus continue a soprar nesses dias, no coração de vocês. E que em tudo a gente vá crescendo, né? E sendo plenos no conhecimento de Jesus. Eu vi que o Du abriu agora. Du, quer dividir alguma coisa com a gente, Du? Foi, meu querido, como é que estamos? Tudo na paz? Bem, graças a Deus. Hoje só fiquei ouvindo. Ah, você acompanhou o estudo direitinho, certinho? Acompanhou tudo, né? Com certeza, né?
Ah, maravilha, de então. oração. Maravilha, maravilha. Tem algum pedido de oração aí, Edu? Eu tenho sim. Então diga lá. Além de orar, né, ter a oração pelas nossas famílias, a nossa igreja em si, né? Amém. Vamos estar orando. Assim, ter aquela verdadeira oração, né? Não fazer que nem o povo de Isaías, né? Ter uma oração, assim, relevante, não o que Deus pediu, né? Exato. Então, que nossos pastores, nossa igreja, nossos irmãos na fé, que orem verdadeiramente, né? Amém. 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 Para que nós possamos ir para o campo de batalha armada. Amém. 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 Não se refugiar na caverna. Exatamente, exatamente. Assumir o nosso compromisso como pessoas maduras, né? Entendendo o que a gente precisa fazer e caminhar nessa frente aí. Bênção, Du. Bênção. Vamos estar orando sim pela família, pela igreja, por todos, com certeza. Vamos concluir então esse tempo. Fechamos os nossos olhos, abrimos o nosso coração diante de Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo que nos contempla essa noite. Querido Senhor, amado Pai, glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por esse dia tão especial ao qual o Senhor nos deu de presente. Essa quarta-feira em que podemos glorificar o Teu nome nas nossas ações, nas funções, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, em amor, Pai. Em amor. Em amor. Você tem um pedido para nós fazermos hoje, Pai, não são as coisas materiais, mas sim a Tua presença, o Teu Espírito Santo, o manifestado fruto do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, Pai, o Teu amor, Teu puro amor. Dá-nos paz, dá-nos alegria, dá-nos fidelidade, dá-nos benignidade, Pai, que nos move em amor profundo sobre as pessoas. Dá-nos bondade, Pai, para ter o Teu olhar de bondade e de graça sobre as pessoas. Dá-nos mansidão, dá-nos domínio próprio sobre as nossas vidas e as nossas ações. Dá-nos o Teu Espírito Santo vivo dentro de nós, Pai. Que esse estudo realmente venha falar ao nosso coração, de nós investirmos em pessoas, incentivarmos pessoas, caminharmos com pessoas, crescermos diante do Senhor, em maturidade, em fé, em estatura de graça e de varão perfeito diante do Senhor. Em nome de Jesus. Apresentamos, Pai, as nossas vidas, apresento a vida da Lu, toda a sua família, pedindo que a Tua mão de amparo e poder sempre esteja, Senhor, amparando, agraciando, manifestando a Tua mão de graça, de poder, de misericórdia, de saúde sobre a vida da Luz, sobre toda a sua família, Pai. Apresentamos também a vida do nosso irmão Renan. Ele se dispôs, Pai, como um homem destacado do Senhor para ser voz do cidadão no meio de um povo, Senhor Jesus, que necessita de homens e mulheres de coragem. Então, em nome de Jesus, Pai, reveste a vida do Renan. Coloca os Teus anjos, Pai, com uma espada já desembainhada, Senhor, ao redor dele, cortando, Pai, todo o mal, todo o intento das trevas e o protegendo, guardando a vida dele, Pai, para que nesse tempo o coração dele se guarde inteiramente em Tua presença. Nos dê a oração e a intercessão sobre a vida dele e sobre toda a casa dele. E que se cumpra a Tua vontade, o Teu propósito e o Teu querer nesse chamado na vida do Renan. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela vida do Du, apresentando toda a sua família, apresentando a vida da Rô, a vida do João, da sua esposa, do Bruno, Pai, a vida da Karina, do Douglas, dos meninos, Pai, essa família que é tão preciosa ao Senhor. Com a Tua destra de poder, Pai, ampara, sustenta, gracia, se revele, renove o interior de cada um deles, Pai. E lança-os, Pai, com poder e autoridade na Tua graça, Senhor Jesus, a pregar o Teu evangelho. Se necessário for, falado, mas que seja testemunhado pelo Senhor, onde eles estiverem, Senhor. O Senhor os plantou com sabedoria onde eles estão. Então, sopra o Teu Espírito Santo de graça na vida do Du e em toda a sua família, Pai. Oramos, Pai, apresentando a nossa família, a nossa casa, as nossas situações. O Senhor sabe, a nossa filha está com um casamento pela frente, Pai. E nós precisamos da Tua mão de graça e poder, nos dando direcionamento em oração, em provisão, em todas as coisas diante do Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. E nós só podemos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor Jesus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda o nosso casamento, guarda a nossa família diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E oramos apresentando a Tua igreja.
Pai, Amém. guarda o Senhor Jesus nesse tempo. Guarda cada um dos teus filhos e filhas, Pai, nesse tempo, na autoridade do teu nome. Guarda da mesma forma, Pai, a mente e o coração do pastor Daniel, a mente e o coração da Jerusa, essa família, que são os nossos líderes, os nossos guias nesse tempo. Que em nome de Jesus tenhamos um coração sempre disposto a caminhar diante do Senhor, com autoridade e intrepidez para pregar a tua palavra, Pai. Sim. Orar, Senhor Jesus, em nome do Senhor, Pai, sobre todas as vidas. Te honramos, Senhor Jesus, na majestade do Senhor. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.